Então, como de costume, como nós vamos falar para o pastor Tiago? Pastor Tiago, deixa Deus te usar. Entrega tudo. Dá o glória bem forte. Vocês podem aplaudir aquele que é digno de toda a glória, de toda a honra. Glória a Deus. Deus é bom. Todo tempo Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração Ele continua sendo Deus. Você que trouxe o exemplar da Bíblia, e nós já ganhamos tempo, Atos dos Apóstolos, por gentileza. O capítulo é o de número 28, o versículo é o de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo de número 1. Irmãos, eu já sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Se o culto terminasse agora, ninguém saía de mãos vazias. E Deus é tão bom que além de nos encher, Ele faz transbordar sobre as nossas vidas. Fala para quem está do outro lado, se você não adorar, eu vou sair de perto de você, hein? Isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo de número 1. Enquanto você vai se localizando, e quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Edgar Silva, nosso pastor presidente. É bom rever o Senhor, pastor. Deus te abençoe. Você é um profeta, o Senhor é uma bênção. Sua generosidade nos abençoa demais, juntamente também com a sua esposa missionária Joyce. Eu vi ela, tá ali. Deus abençoe a senhora, tá bom? Sua casa, sua família. Continue orando. Eu estou orando pela tua casa, tá bom? Vocês são uma bênção. Deus seja louvado pela vida dos nossos pastores. Quero louvar a Deus também pela vida do Valci, diácono Valci. Cara, é um homem muito abençoado, juntamente com a sua esposa Adriana, né? Deus abençoe vocês abundantemente, tá bom? Ele é pequenininho assim, mas a generosidade dele é grande. Que Deus continue te abençoando. Enquanto o cajado estiver na sua mão da liderança, você possa prosperar e crescer, tá bom? Grande é a luta, mas maior é a vitória, tá bom? Que Deus te abençoe. Já somos amigos, além de um pregador, você tem um amigo, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus seja louvado. Quero também, irmãos, estar conectado conosco o pastor Eduardo, lá de Portugal. Vocês podem dar uma glória a Deus pela vida do nosso pastor lá em Portugal, juntamente com a missionária Rosilene, estão lá ligadíssimos. Quero mandar um abraço deles para eles aqui do Brasil. Que Deus vos abençoe, tá bom? Quem achou Atos Apóstolos, capítulo 28, diga amém. Versículo 1 diz assim: E havendo escapado, então souberam-se que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos, diga comigo, gravetos, colocou-as no fogo, diga no fogo. Uma víbora fugia do calor do fogo e lhe mordeu a mão. Os bárbaros, verso 4, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Verso 5, mas sacudido ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Verso 6, e terminamos no verso 6. Mas antes de ler o verso 6, eu já te afirmo, gente. Versículo 6 é o que os nossos inimigos estão esperando que aconteça conosco. Verso 6. E eles esperavam que viesse inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, viram que nada acontecia, mudaram de parecer. Só até aqui, vou te fazer 2 pedidos. O primeiro é: quando você se assentar, não feche a Bíblia para saber se de fato o que eu estou falando é o que está escrito. Segundo é: eu não tenho poder sobre o seu culto, eu vim prestar o meu. Então crente adora com a liberdade do Espírito. Mesmo assentado, não desligue, pode se assentar. Louva a Deus pela vida do cantor Tairone, seu pai, né? Deus abençoe, pai jovem, né? Deus é bom assim, né? Caminhar, parece 2 irmãos. Que Deus seja louvado pelas vossas vidas, tá bom? Meus irmãos, o capítulo de número 28 já me foi apresentado. Sou o pastor Tiago Lourenço, aqui do Rio de Janeiro. E eu quero muito louvar a Deus por esse altar, irmãos. Esse altar tem sido um altar muito profético.
não só para Ibitinga e região, mas também para o país e também para outras nações. Eu me lembro que a última vez que eu estive aqui, eu preguei uma mensagem e não contei para ninguém o que Deus colocou no meu coração para fazer. Essa mensagem rodou o Brasil e o planeta, fazendo eu ir até em outro continente através desta mensagem. Então acredito muito no poder profético que esse altar tem liberado para essa nação, tá bom? E eu louvo a Deus por isso. No capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, eu vou precisar só de 3 minutos da sua total atenção para te introduzir no texto e você se localize. No capítulo 28, no versículo de número 1, a narrativa bíblica já começa dizendo: e havendo escapado. Se você é um amante da Bíblia e de repente, aleatoriamente, você abre no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, e lá está escrito: e havendo escapado, você precisa se fazer algumas perguntas. Escapado de quê? O que houve? O que aconteceu para que o mesmo tenha escapado? Na verdade, você só vai entender o capítulo 28 se retroceder um capítulo antes, a saber, o capítulo 27, pois o capítulo 28 é a conclusão do que se iniciou no capítulo 27. E o que se iniciou no capítulo 27, pastor Tiago? O apóstolo Paulo, por pregar o evangelho, é preso. Porém, ele tem dupla cidadania. Ele é judeu como também romano. E segundo o seu direito, ele é julgado na Judéia, mas precisa ser julgado em Roma. Acorrentaram o apóstolo e colocaram Paulo dentro de uma embarcação com centenas de prisioneiros. E estão levando Paulo para ser julgado em Roma. Eu pedi sua atenção, me ajude interagindo comigo, diga Roma. O lugar que estão levando o apóstolo Paulo para ser julgado é em Roma. Se você também é amante da Bíblia, você vai perceber que Deus aparece para Paulo, pastor Edgar, dizendo: Paulo, importa que esse evangelho seja pregado também em Roma. É Deus dizendo ao apóstolo: Paulo, se prepara, porque eu vou te levar em Roma, porque o que está sobre a sua vida não pode só ficar aqui. Outros povos, nações ouvirão o que eu, Paulo, coloquei nos seus lábios. Quando Deus disse que levaria Paulo em Roma, a primeira coisa que me remete na minha cabeça, desde a minha adolescência na igreja até a idade que tenho, eu sempre li, vi e presenciei que tudo que Deus fala, Ele cumpre, pois Ele vela para cumprir a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as palavras que ele disse não passarão. Deus disse para Paulo: eu te levarei em Roma. Só que o que me chama a atenção no desenrolar do texto é que Deus disse para Paulo que o levaria em Roma, mas Deus não disse como o levaria. Olha o cenário: Paulo está preso, acorrentado, indo para onde, pastor? Para Roma. Quando eu li esse texto, eu comecei a perceber: Deus não tinha uma maneira melhor para fazer o apóstolo Paulo chegar em Roma. Alguém não poderia mandar uma mensagem dizendo: Paulo, me dá seu CPF, pois eu vou tirar a passagem aérea para tu ir. Paulo, tem um carro na sua porta te esperando para te levar. Não, Deus disse para Paulo que o levaria, mas não falou como o levaria. Ele está preso, acorrentado, algemado, indo para o lugar que Deus disse que o levaria. Cá para nós, Deus tem dessas coisas, igreja. Deus, quando fala uma promessa para alguém, Ele vai precisar ocultar o caminho da promessa desse alguém. Eu vou repetir: todas as vezes que Deus te fizer uma promessa, eu vou fazer, eu vou levar, eu vou abrir, eu vou abençoar, eu vou te levantar. Todas as vezes que Deus falar isso para alguém, Ele vai precisar ocultar o caminho da promessa desse alguém. Pastor, por que Deus fala da promessa e oculta o caminho? Porque se Deus te revelar o que você vai passar até viver a promessa, eu te garanto que você
você desiste antes de começar. Quer ver só? Imagine Deus olhando para José e dizendo: José, eu vou te tornar governador do Egito. Você topa, José? Sabendo da promessa, José diria: eu quero, Jeová. Calma aí, José, que eu vou te mostrar o teu caminho. Teus irmãos vão te jogar dentro de um buraco. Lá você vai ser vendido para a casa de Potifar. Da casa de Potifar você vai ser acusado de estupro de uma coisa que você não fez. De lá você vai parar na cadeia e vai ficar anos preso até se tornar governador. Você ainda quer, José? Eu te garanto que se José soubesse do caminho, ele diria: a promessa é boa, mas o caminho é dolorido. É por isso que todas as vezes que Deus te fizer uma promessa, Ele vai ocultar o caminho para que você não desista da promessa antes de começar a viver o que Deus tem para a tua vida. Só que eu abro um parênteses aqui para dizer a primeira palavra: a promessa que Deus te fez é tão grande que nada do que acontecer no caminho tem poder de parar quem Deus fez a promessa. Se tiver um pentecostal, eu só preciso de dois. O que Deus te prometeu, nada do que fizerem no percurso te para. Pode fazer fofoca, não para. Pode fazer macumba, não destrói. Podem botar teu nome na lama. A promessa que Deus te fez te garante. E eu tenho uma palavra: toda ferramenta que prepararam contra ti, alguém pegou de pé. Então eu vou profetizar: não tenha medo do que arquitetaram. A promessa que Deus te fez te garante chegar até o final neste lugar. Acorde quem está do teu lado nesse sábado e diga para ele: nada do que acontecer no caminho te para. Fala para ele: já fizeram fofoca, não deu jeito. Macumba também não deu jeito. Panela também não deu jeito. Inveja também não deu jeito. Eu estou pregando para alguém que está debaixo de uma promessa, e a promessa hoje é: o que eu abençoei, ninguém amaldiçoa. Quando Deus disse para Paulo que o levaria, Deus não disse, eu vou começar. Deus não disse como o levaria. Me ajuda a pregar, diga: ele está preso. Diga de novo: ele está algemado. Eu preciso que você enxergue agora a ótica de quem prendeu e a ótica do soberano Deus. A ótica de quem prendeu: prejudicamos a Paulo. A ótica de Deus: obrigado, vocês pagaram a passagem de graça. A ótica de quem prendeu: prendemos. A ótica de Deus: vocês estão levando ele exatamente para o lugar que é preciso que ele chegue. Logo, quando eu leio esse texto, eu percebi que tem gente que acha que está atrapalhando, mas no final vai acabar ajudando. Alguém pegou de pé, então eu vou profetizar. Tem gente que se levantou para fechar, para amarrar, só que quando Deus é na vida de alguém, até o que veio destruir acaba abençoando. Quem prendeu achou que estava prejudicando. Me ajuda a pregar, eu só estou começando. Mas diga para no mínimo uma pessoa: o teu inimigo está trabalhando para Deus e nem sabe. Diga para ele. A Bíblia diz que eles prenderam, imaginando que haviam prendido pastor Luiz, mas eles estavam levando Paulo exatamente para o lugar que ele precisava ir. Fique tranquilo, companheiros, quando Deus quer abençoar alguém, podem se levantar contra a tua vida quem quiser. A porta que Deus abriu, ninguém fecha. Quando Deus se levantou para honrar alguém, podem fazer o que quiser. O que Deus levantou, ninguém derruba. Alguém está comigo nesse sábado? O texto diz, gente, que o apóstolo Paulo está preso, algemado, indo para Roma. O texto vai detalhar que no meio do caminho eles vão enfrentar uma tempestade. Diga comigo: tempestade. O texto no capítulo 27 dá nome à tempestade: Euroaquilão. É uma tempestade de vento que tudo que encontra pelo caminho ela destrói.
ela destroça. Eles vão passar no meio do furacão. Para você entender a gravidade, quando você lê o capítulo 27, a Bíblia diz que as pancadas do navio foi tão grande que o navio começa a quebrar no meio do alto mar. Temendo eles o naufrágio, temendo eles morrerem, eles começam a aliviar o peso do navio. Tática de sobrevivência: eu alivio o peso, fico mais tempo sobre a superfície. Mas o texto diz que o navio continuava a quebrar. É nessa hora, gente, que há um espírito de morte dentro do navio, porque eles imaginavam, pastor Salvador, nós saímos, mas nós não chegaremos. Só que enquanto todo mundo está desesperado, achando que vai morrer, tem um prisioneiro ali na embarcação que é crente. Oh, aleluia! E esse crente foi fazer algo no momento que está todo mundo achando que vai morrer. O que, pastor? O que você faz quando o negócio pega, quando o vento sopra, quando o mar fica revolto? O apóstolo Paulo foi orar. Me ajuda a pregar, diga: ele foi orar. A partir deste momento, eu não me responsabilizo mais, porque vou falar de dons espirituais e de quebra de algemas aqui. E nesse sábado, quem quiser se levantar para ir ver a novela vai começar daqui a pouco. Mas quem quiser autoridade e poder, fica comigo. O texto diz que ele foi orar. Quando ele está orando, eu só estou pregando porque está escrito: enquanto o apóstolo estava orando, o anjo do Senhor desceu e disse: Paulo, conforta o seu coração, que por causa de você nesse navio, ninguém vai morrer aqui. Olhe para mim, o que Deus está dizendo para Paulo é loucura. Se não fosse Paulo na embarcação, além da embarcação naufragar, todos morreriam. Mas por causa da promessa de um, Deus estava guardando todo mundo. Eu vou descer. Tem gente da tua casa que só não morreu ainda por causa da tua oração. Tem gente da tua casa que só não desceu à sepultura porque num culto como esse, num sábado à noite, tem alguém marchando e quebrando laço lá para a tua casa. Eu creio, eu vou dizer de novo, eu creio que enquanto um crente ora, quem iria morrer não morre. Eu creio que enquanto um crente ora, aonde teria acidente, Deus dá livramento. Eu creio que enquanto um crente ora, trabalho de macumbaria que foi feito, enquanto ele ora é desfeito. Eu creio que enquanto ele ora, o laudo do médico diz não tem jeito, mas quando ele ora, o laudo tem que mudar para o impossível. Aleluia. Fala para quem está do teu lado: há poder na oração. Melhore para ele, diga: enquanto você ora, Deus está dando livramento para alguém da tua casa agora. Quem crê que enquanto você está aqui, Deus está guardando alguém? Eu estou diante de uma igreja, e essa igreja tem palavra, oração, dons e oração. Eu vou perguntar: quem crê que há poder na oração aqui? Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, em uma das minhas comunidades que eu moro, ou morava até pouco tempo, chamado Favela do Morobá. E eu tenho amigo em quase todas as favelas do Rio de Janeiro. E eu tenho um amigo por nome Pastor Sassá. Ele é pastor dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro. O nome dessa comunidade é Chapadão. Chapadão é tranquilo, quase não tem tiro, quase não tem operação, caveirão quase não sobe, lá é tranquilo. Eu estou parafraseando. E eu acordei um dia desses, assustado, com um telefone com mais de 15 ligações perdidas. Eu falei: pronto, me ligou na madrugada, alguém morreu. Quando eu acordei, que eu retornei para ele. Quem crê que há poder na oração? Quando eu retornei preocupado com a notícia, ele gritou do outro lado: você não atendeu? Eu falei: 3 horas da manhã, irmão, estava dormindo. Ele disse: você não sabe o que me aconteceu nessa madrugada. Eu disse: o que houve, meu amigo?
Olha ele dizendo: eu estava dormindo por volta de 3 horas da madrugada, e o Espírito de Deus me acordou, me levantou e disse: pega o carro, vai andar na comunidade, porque eu quero dar livramento para alguém. Ele 3 horas da manhã, quando acordou, ele disse: Deus, não tem como sair esse horário não, o negócio aqui não tá bom não. Voltou a dormir, o Espírito de Deus acordou ele de novo e disse: levanta, pega o carro, vai andar na comunidade, porque eu quero dar livramento para alguém. Ele pegou o carro por volta de 3h20 da madrugada e começou a andar pelas ruas do Chapadão. Quem crê que há poder na oração aqui? De repente o Espírito de Deus falou com ele: para o carro aqui, entra nessa viela, neste beco. Ele parou o carro por volta de 3h30 da madrugada e foi entrando num beco escuro na madrugada. Quando ele está entrando nesse beco, no final deste beco tem 10 traficantes em volta de um. O que estava no meio, procedimento do que eles fazem no Rio de Janeiro: eles enrolam o camarada com fita crepe até matá-lo ou jogá-lo no famoso micro-ondas. Quando deu 3 e pouca da madrugada, 10 homens em volta de um, e um que estava no meio, todo amarrado de fita crepe. Os dentes haviam sido arrancados da boca, a cabeça estava aberta, e quase 4 horas da manhã, o dono da boca armou a arma, colocou na cabeça do rapaz e disse: eu vou te dar 5 minutos. Se em 5 minutos Deus não fizer nada por você, você vai conhecer ele hoje. Mas se em 5 minutos Deus fizer alguma coisa, eu te libero nessa madrugada. Quando ele acabou de falar isso, quem está entrando no beco 3h40 da madrugada? Pastor Sassá, segura para dar glória. Quando o traficante olhou o pastor, ele olhou para os 10 e disse: quem ligou para o pastor? Quem ligou para o pastor? Os 10, eu não liguei, o outro eu também não liguei. O pastor assustado disse: calma, meu filho, ninguém me ligou, eu estava dormindo e o Espírito de Deus me acordou, mandou pegar o carro e andar no meio da comunidade, porque ia dar livramento para alguém. Segura, porque o negócio vai pegar. O pastor olhou e disse isso. O traficante endemoniou, linguagem dele: qual é, pastor? Eu disse para esse vacilão que se acontecesse alguma coisa, eu teria que liberá-lo. O senhor aparece, minha palavra não cai por terra. Você tem 2 minutos, pastor, para tirar ele da minha frente. O pastor disse que em 30 segundos nem desenrolou o garoto, já agarrou, colocou no ombro e saiu andando. Abriu a porta de trás, jogou o menino, fechou a porta, ligou o carro e saiu andando no meio do Chapadão. O pastor disse: Tiago, era quase 4 horas da manhã, eu estou andando, olhando pelo retrovisor e perguntando: menina, onde você mora? Ele não conseguia falar, gente, porque os dentes haviam sido arrancados da boca. Depois de muito custo, ele apontou a casa que ele morava. O pastor Edgar, o pastor Sassá parou em frente à casa dele 4h10 da manhã, disse: fica aí que eu vou chamar tua mãe. O pastor disse: Tiago, eu nunca vi isso na minha vida. Eu fiquei de 4h10 a 4h30 da manhã gritando e batendo na porta, mas ninguém abria. Depois de 20 minutos, a porta abriu devagarzinho e uma senhora, 4h30 da madrugada, me atendeu com a Bíblia debaixo do braço. Remanda, Ravaia. Ele indignado olhou para a mulher e disse: mulher, eu tô te gritando tem 20 minutos, por que que tu não atendeu? A mulher olhou para ele e disse: calma, homem de Deus, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Fala, mulher. Homem, eu estava dormindo por volta de 3 horas da manhã e entrou uma presença dentro do meu quarto, segura, e disse para mim: dobra o joelho. Aí ele ficou curioso, porque ele também recebeu essa visitação, e perguntou para ela: por que dobrar o joelho? Ela olhou e disse: eu te explicar, o meu filho é usuário de droga, hoje já é madrugada de domingo para segunda, ele saiu desde quinta-feira e não voltou até agora, mas enquanto eu dormia, o meu Deus disse para mim que quando eu dobrasse o meu joelho e aguardar meu filho aonde ele é. Eu vim profetizar para quem tem mão para levantar. Este sábado não é um sábado comum, é um sábado de livramento para alguém da tua casa. Vou
profetizar: os nossos jovens não morrerão. Pega na mão de alguém aí, eu estou sentindo que ele desceu aqui. Pega na mão de alguém aí. Diga para ele: por causa de você, tem livramento na tua casa agora. Por causa da tua oração, ele está fechando a sepultura agora. Deixa eu ver quem vem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Remando de calamaia. Quem estiver orando por mim, redobra a oração. Assim diz o Senhor: eu estou cancelando o velório agora. O pastor começou a chorar, gente. Olhou para aquela mulher e disse: o espírito que te acordou me acordou. E o teu filho está lá no meu carro, quebrado, arrebentado, mas ainda está vivo. Eu não sei para quem vai pegar isso aqui, mas a ordem da vida não será invertida. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque no Rio de Janeiro, onde eu vivo, as ordens são invertidas. Não são os filhos que enterram os pais, é os pais que têm enterrado os filhos. Só que eu vim pregar numa noite profética para dizer que haverá um despertamento tão profético na nossa nação, a começar por nós, juventude, que todo o espírito de morte por causa da tua oração, Deus está livrando alguém da tua casa agora. Paulo levantou da oração. Quem crê que há poder na oração? Reuniu todo mundo e disse: calma, por causa da promessa que Deus me fez, ninguém morre. Ô Paulo, acreditamos em você e no teu Deus, mas olha o estado do navio. Diga comigo: a pancada foi tão grande que o navio quebrou. Então eles tiveram uma ideia, pergunte-me qual. Está no capítulo 27. Reuniram todo mundo e disse: já que não dá para andar porque quebrou, vamos parar a embarcação. Diga comigo: parar a embarcação. Então, diante daquilo que quebrou, eles decidiram parar. Eles decidiram. Mas pastor, eu aprendi a vida inteira na igreja que independente dos meus problemas eu não posso, mas na minha ótica de enxergar foi a melhor decisão que eles tomaram. Pergunte por quê? Porque quebrou. Então é melhor parar do que andar quebrado. Tem gente que não entendeu, eu vou voltar. É melhor parar do que cantar quebrado. É melhor parar do que pregar quebrado. É melhor parar do que assumir a tribuna quebrado. É melhor parar do que botar roupa e fingir o ano todo que deu trabalho e agora está tudo bem. É melhor parar do que andar quebrado. Só que eu vou lembrar: parar não é desistir. Parar é avaliar o que quebrou, consertar e pegar força para continuar. Fala para quem está do lado: parar não é desistir. Fala para ele: parar é avaliar o que quebrou, consertar e pegar força para continuar. Só que o problema é que tem gente que está quebrado, mas não para. Está no pecado, mas não para. Está errado, mas não para. E qual é o problema de gente que não para? É que ele está fazendo tão bem que ele acha que não vai ser descoberto. Já está durando 1 ano e ninguém sabe. Já está durando 2 anos e ninguém viu. Só que tem um versículo na Bíblia para acabar com a festa de quem está em oculto, o quê? E não há nada em oculto. Eu vou repetir: e não há nada em oculto que não há de ser revelado para hoje. Grita para no mínimo 2 pessoas: para hoje. Para hoje. Não, pastor, mas eu estou cantando quebrado, o fogo desce. Para hoje. Não, pastor, eu estou cantando, pregando quebrado, o fogo desce. Para hoje. Porque tem gente que está quebrado, mas não para. Eu vou voltar aqui. Parar não é desistir. Parar é avaliar o que quebrou. Você já viu um touro? Irmão, se você estiver diante de um touro e ele começar a andar para trás, não pense que ele está desistindo, não. É aí que você tem que ter medo dele. Vou ter medo de quem está dando passo para trás. É que você não está entendendo.
Ele não está recuando para parar. Ele está recuando para ir mais forte para cima. Tem dias que na caminhada cristã, a gente precisa dar um passo atrás para continuar caminhando para frente. Eles quebraram, a embarcação quebrou. E atira a primeira pedra quem nunca quebrou. Porque na igreja a gente vai passar 3 processos. Pergunte-me qual? Ou você já quebrou, ou você está quebrado, ou você vai quebrar. Ninguém escapa. Romano diz: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Agora para mim, não é como quebra, é aonde quebra. Tem alguém que deu um eita, é carioca, deve ser. Porque o diabo quer te ver quebrado. Só que ele não espera que quando quebra, Jeremias 18, e o vaso que o oleiro fazia se quebrou. Se o texto parasse aqui, se quebrou, o diabo dizia: agora eu faço o resto. Eu costumo dizer que os demônios dão meia notícia para o diabo. Pergunte por quê? Porque quando ele é tão afobado para te destruir, que quando ele percebe que tu quebra, ele já vai levar a notícia: vamos embora, reúne todo mundo, vamos acabar o serviço. Só que o vaso quebrou-se. Sabe aonde? Eu gostei daquela irmã de óculos que está com a mão para o alto dizendo glória a Deus. Sabe aonde? Porque a reunião no inferno ao teu respeito é: vamos hoje neste sábado acabar o serviço de quem está quebrado. Só que quando eles se levantaram para vir, alguém pediu a palavra: mas calma aí, eu sei que está quebrado, confio na tua palavra, mas só me responda uma coisa: quebrou aonde? Mas faz diferença onde quebrou? Muita coisa. Se quebrar no bar, a gente vai atrás. Se quebrar no pagode, a gente vai atrás. Se quebrar na noite, a gente vai atrás. Só tem um lugar que não tem como ir. Aonde? Na mão do oleiro. Alguém disse: mas foi lá que quebrou, então é melhor nem ir. Mas está quebrado. Esse oleiro é tão terrível que mesmo quebrado ele não joga fora, ele refaz. Eu estou pregando para uma igreja, meu irmão, que nessa igreja não tem lixeira. Trabalhar com jovens significa ministério que não tem lixeira. Ninguém é jogado fora. Não é porque quebrou, não é porque pecou, não é que errou que vai ser excluído, não. Igreja que tem lixeira não serve para ser igreja. A igreja que é igreja, ela tem reciclagem. Quebrou, a gente não desiste, a gente vai atrás e a gente faz de novo. Fala para quem está do teu lado: se eu não abro mão de você, imagina o teu Deus. Está quebrado, mas é dele. Está nos cacos, mas é dele. Caiu, mas é dele. Ah, tem vasos aqui que ainda é dele. Então eu não vim julgar quem quebrou. Eu vim dizer que na vida você tem processo. O navio quebrou, não deu para continuar. Eles foram inteligentes. Aí olha a inteligência deles. Porque no naufrágio, na tempestade, você vai ter que ter inteligência emocional para sair disso. Pergunte-me como assim? Porque eles não davam para utilizar o navio que quebrou, mas olha a inteligência. Eles viram, pastora Joyce, que soltou madeira do destroço, madeira do navio. Ele disse: o navio não tem como mais. Mas olha para mim, o navio não tem jeito. Mas essa madeira aqui eu tive uma ideia. Não tem jeito o navio, então eu vou me apoiar no que sobrou e vou continuar. O texto diz que eles se apoiaram em tábuas para continuar a viagem. O que o diabo quer é que tu fique a vida inteira apoiado naquilo que quebrou, apoiado naquilo que não deu certo, apoiado naquilo que você tinha. Tem gente sentado aqui nessa noite dizendo: pastor, eu era o mais próspero desta cidade e cidade adjacência. Eu tinha bens, eu tinha casa, eu tinha família, eu tinha tudo que o dinheiro poderia comprar. Mas do dia para a noite eu quebrei, pastor. E infelizmente aquilo que eu tinha não tenho mais. Só que eu vim lembrar: você pode não ter aquilo que você tinha, mas sobrou alguma coisa? Sobrou. Então recomece com aquilo que sobrou. Porque o Deus que deu uma vez é poderoso para dar duas. Eu vim profetizar para alguém: esquece o que passou, se apoia no que sobrou e continua essa viagem. Eles se apoiaram, pastor Edgar. Chegaram na ilha de Malta. Aí o capítulo de número 28 diz assim: e havendo escapado. Escaparam de quê? Dessas coisas que eu adverti agora.
Souberam-se que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros, tendo misericórdia, acenderam uma grande fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Me ajuda a pregar, diga, os bárbaros. Quem é os bárbaros, pastor? É o morador da localidade. Viram a cena, navio quebrando, eles se apoiando em tábua, tiveram misericórdia e acenderam uma fogueira. Me ajuda a pregar, acenderam uma fogueira. Pastor, qual é o intuito da fogueira acesa? É lógica, eles estão molhados, está fazendo frio e está chovendo. Então a fogueira foi acesa com intuito. Qual, pastor? Aquecer quem está gelado. Está frio? Vem para perto. Está gelado? Vem para perto. Porque quem acendeu, olha a lógica, não é a fogueira que deveria ir até eles. Quem tivesse gelado ou com frio, tem que ir até a fogueira. Então, Kaique, a fogueira foi acesa para uma coisa: quem tiver frio, chega para perto. E quando eu entrei aqui hoje, na Missão Atos, eu percebi uma coisa, pergunte-me o quê? Tem uma grande fogueira aqui. E ela está acesa. Eu vou repetir de novo, os pentecostais vão aparecer. Ela está acesa. Só que agora eu quero continuar ouvindo os pentecostais, mas a pergunta é: como é que eu estou num ambiente que a fogueira está acesa e tem gente no mesmo ambiente gelado? Eu tenho uma explicação. Se para não ficar passando frio é só chegar para perto, por que tem gente gelado? Porque está muito longe. Olha que loucura. Qual são os dias de culto aqui, pastor? Quinta, domingo, reunião de obreiro, Santa Ceia, festividade das irmãs, festividade de criança, festividade do jovem, congresso dos varões, ainda tem saída. A pergunta é, com tanta atividade na igreja, como é que tem gente gelada? Então o problema não é a igreja, o problema não é louvor, o problema não é mensagem, o problema é que você está muito longe. E eu vou falar, o problema de gente longe num culto como esse, Tairone, é que diante de uma adoração que nós estamos entregando, ele quer sentar, cruzar as pernas e dizer: para que pular tanto? Para que levantar a mão? Para que correr, meu filho? Se tu tá gelado, deixa quem tá perto adorar, por favor. Pergunta para quem está do teu lado: você está perto ou está longe? Os que estão longe ficam calados, mas os que estão perto, me dão um sinal aqui nessa noite. Gente longe no culto é perigoso. Ele não vem para adorar, ele vem para colocar defeito. Gente que está longe, gente que está longe. Mas eu gosto daquela igreja que apaga a luz, que eu não consigo adorar. Gente que está longe, mas também uma escuridão dessa eu não vejo ninguém, não me concentro. Gente que está longe, o som está baixo, mas eu não estou ouvindo nada. Gente que está longe, mas que altura é essa também? Vocês estão surdos. Gente que está longe, o cantor é só no worship, adoração. Não, para um congresso desse tem que ser pentecostal, escolheram o cantor errado. Aí se traz o cantor pentecostal, mas também não precisa fazer isso tudo. Se traz um pregador calmo, mas num congresso, um pregador desse nível, tinha que trazer um penteca. Aí traz um penteca, mas também é demais, né? Reclama a beça, é porque está longe. Porque quem está perto não quer saber quem canta, quem prega, quem dirige. A roupa de alguém, ele vem adorar e acabou, meu irmão. Bate na mão de alguém. Se você vê que ele está perto, bate na mão dele. Se está longe, deixa ele quieto, deixa ele quieto, deixa ele quieto. Tem alguém perto aqui da fogueira, pelo amor de Deus? Já que me deram tempo, eu vou entrar. Deus não dá coisas para quem está longe. Deus só dá coisas para quem está perto. Eu te provo. Ô Jeová, fala Elias, eu não quero mais pregar. Quer não, Elias? E se eu morrer, acabou o profeta, hein? Ô Elias, eu te escolhi, mas tem 7.000 joelhos que não se dobraram, eu só escolhi você. Mas você não quer não? Faz o seguinte, pega o azeite, faça o quê? Vai no reino norte, unge o rei. Vai no reino sul, unge outro. E tem um menino chamado Eliseu, está orando no terra na 12ª junta de boi. Pega o manto sobre ele. Calma aí, Jeová, vamos fechar a matemática. O quê? Esse rei é para o reino norte. Esse rei é para o reino do sul. E esse profeta no lugar de quem?
Ué, Elias, você acabou de dizer que não quer mais. E eu não fico refém na igreja de gente que faz chantagem comigo. Se não tiver, não acontece. Se eu não pregar, a glória não desce. Se eu não cantar, o negócio não flui. Era eu que deveria ser líder. Era eu que deveria estar cantando. É você, né, Elias? Fica tranquilo, tu não quer. Eu vou levantar uma juventude que está arando terra, mas quer. Me segue, vambora. Não, deixa eu despedir. Não despede não, vambora. Aí ele foi. Aí Elias sabe que Eliseu vai entrar no lugar dele. E se tem uma coisa na igreja, é o tal do ego. Mexa no cabelo dele, mexa no sapato, mas não mexe no ego. Tem gente, pastor Edgar, que se mexer no brilho dele, acaba com ele. Aí, Elias para sair por cima, disse assim, ó: já que Deus te escolheu, pede o que você quiser e te será feito. Elias pensou, ele vai pedir fama, dinheiro, sucesso, reconhecimento. Eliseu olhou para Elias e disse: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. Sabe o que Elias disse para o menino? Coisa dura me pediste. Você quer isso? Olha o que a Bíblia diz: se me vires sendo tomado por cima de ti, se fará. Em outras palavras, se quando Deus passar, tu estiver perto, é teu. Se não me vires sendo tomado por cima de ti, não se fará. Em outras palavras, se quando Deus passar, tu estiver longe, perdeu. Ele acaba de dizer para o menino que tem que estar perto, verso seguinte: e disse Elias a Eliseu: fique em Gilgal, que eu preciso resolver um negócio em Betel. E disse Eliseu a Elias: não, está no contrato, para receber eu tenho que estar perto, eu tenho que estar do lado. Porque alguém pegou de pé, eu vou profetizar: ande com quem ore, ande com quem sobe monte, ande com quem tem vida com Deus, porque dependendo do que acontecer na vida dele, vai cair para você também. Olhe para alguém e diga: ande com quem ore. Deus não dá coisas para quem está longe, Deus só dá coisas para quem está. Grita: Deus só dá coisas para quem está. Moisés, meu povo está com sede. Calma aí, Jeová. Chegou lá, está o povo apurriando Moisés. Poderia sair água dessa rocha? Se desrespeitou a autoridade de Deus, como se diz: Deus não tem poder de fazer isso. Deus tirou e disse: Moisés, vem aqui. Verás a terra, mas não entrará nela. Mas como eu preciso de um sucessor, faz o seguinte. O que me chama a atenção, que quando Deus foi escolher um sucessor de Moisés, senhores, Arão e Miriam estavam vivos ainda. Só que Deus não foi no grau de parentesco para escolher alguém. Deus foi na pessoa mais próxima de Moisés. Porque existem alguns sistemas que só entra quem é parente, só entra quem é amigo, só entra quem tem um dízimo alto, só entra quem tem um conchave. Mas para a geração que eu estou pregando, essa geração vai cair para dar lugar à geração que está perto. Deus olhou e disse: ô Moisés, chama Josué para mim. Josué não é nada de Moisés, mas porque estava perto, recebeu. Fala para quem está do lado: por isso que eu estou do teu lado. Você sabia, Tairone, que nós somos reflexos da pessoa com quem andamos? Acabou, irmão. Por que tem fofoqueiro na igreja? Porque só anda com fofoqueiro. E por que tem gente que sobe monte? Porque anda com quem sobe monte. Minha mãe me ensinou: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu quero dar um ensinamento aqui. Deus não dá coisas para quem está longe, Deus só dá coisas para quem está. Eu posso profetizar nesse congresso? Segunda-feira ele vai acabar, irmão, mas o ano vai continuar. Essa camisa, essa farda vai embora. E Deus vai perguntar: você vai continuar longe ou vai chegar para perto?
Volte a orar de novo, volte a ler a Bíblia de novo, volte a se consagrar de novo, volte a buscar Deus na madrugada de novo, volta para a santidade de novo, porque Deus está buscando uma geração que ainda está perto dele. Quando eles estão perto, se aquecendo, eu preciso caminhar para o final. De repente, alguém notou uma coisa que ninguém notou, pastor Edgar: fogo aceso que não é alimentado apaga. De repente, o apóstolo Paulo, lembra aí que eu falei que se eu queria atravessar minha mensagem? De repente, o apóstolo Paulo disse: calma aí que eu vou ajudar. Ele foi catar graveto para colocar no fogo. Me ajuda a pregar, diga: colocar gravetos no fogo. Eu tenho duas coisas para falar sobre esse ato de Paulo. Primeiro é: quem acendeu a fogueira? Diga: os bárbaros. Você já sabe a resposta. Quem acendeu a fogueira? Paulo não acendeu nada. Mas o sentimento dele é: eu não sou dono da fogueira, mas se depender de mim, esse fogo não apaga. O que eu vou falar aqui é muito sério. Nós estamos vivendo uma igreja facciosa. Eu não sou velho, mas eu sou de um tempo que as igrejas se visitavam. Eu sou de um tempo que se mandava carta e nós íamos visitar e era visitado. Hoje em dia tem gente trabalhando como empresa. Eu não vou lá porque ele é meu concorrente. Como se diz, eu quero que a fogueira apaga para que a minha prevalece. Só que reino de Deus, alguém está aqui dizendo: eu não sou daqui, mas eu trouxe lenha, porque se depender de mim, esse fogo não apaga. As igrejas não se visitam mais, gente. Tem gente lutando pro fogo do outro apagar. Só que Paulo não acendeu nada, mas está dizendo: eu não sou dono de nada, eu não congrego aqui, eu não sou líder de nada, mas eu trouxe a lenha. Se depender de mim, não apaga. Diga comigo: ele foi catar gravetos. E uma das coisas que me chamou a atenção, o senhor também é pregador inteligente, já deu uma ressalva aqui, é que ele está na ilha de Malta e ele não perde tempo para pegar tora e nem madeira grande. Ele pega gravetos. Ele pega o quê? Olha o pensamento de Paulo, que é o mesmo meu. Pega o time qual? Ele poderia até pegar uma tora grande. Só que quando ele colocasse no fogo, pelo tamanho, demoraria a pegar fogo. Então ele pegou algo que é pequeno, que pega fogo mais. Porque na igreja, Deus tem dificuldade em tratar com quem é grande. Quem é grande, só porque canta, quando vê o outro cantar, não dá glória. Quem é grande, só porque prega, quando vê o outro pregar, não levanta nem a mão. Quem é grande, só porque dirige, está vendo o outro dirigir, não levanta nem glória. Agora quem é pequenininho, ele não interessa quem está cantando, quem está pregando. A palavra é: usa mais, Jesus. Deus tem dificuldade em tratar com quem é grande. Eu fico indignado, eu ando por esse Brasil, já conheço 5 países, não é falando mal, mas tem uma galera que o culto todo está com a perna trancada, mexendo no telefone, mascando chiclete, mas quando pega no microfone, ele não adora quando o outro adora, ele não dá glória quando o outro dá glória. É gente que tem dificuldade em adorar quando o outro é usado. Por isso, Paulo inteligente: se eu não vou pegar gente grande, coisa grande demora a pegar fogo, eu quero pegar o pequenininho, porque é o pequenininho. Me ajuda a caminhar para o final. Diga: ele foi pegar gravetos. E de graveto eu entendo, tá? De catar lenha eu entendo. E talvez a minha mãe, Diaconisa Márcia Cabral, está nos vendo agora online. Eu sou de uma família de 3 irmãos e eu sou o mais velho. E se você é o mais velho, você vai se assemelhar ao que eu vou te dizer aqui. Talvez você pegou o momento mais difícil da sua casa. Hoje o meu irmão, que ainda mora com a minha mãe, no quarto dele tem Wi-Fi, porcelanato no chão, PlayStation 5, ar-condicionado, teto rebaixado. Na minha época, nem fogão mamãe tinha, cozinhávamos 2 tijolos de um lado, 2 tijolos do outro. E eu, por ser o mais velho, eu me lembro até hoje, com 8 para 9 anos, mamãe dizia: vai lá na tabua, porque papai vai chegar daqui 1 hora, eu preciso fazer a janta. E eu me lembro a primeira vez que eu fui pegar graveto para mamãe. Mamãe botou 2 tijolos de um lado, 2 tijolos do outro, mandou ir na tabua. Aí a inteligência de um garoto de 8 anos para 9 é pouca. Eu peguei um graveto, botei do lado do tijolo, voltei na tabua de novo. Peguei mais um graveto, botei do lado do tijolo. Fiz isso umas 3 vezes. Minha mãe viu fazendo, deu um grito: que menino burro! Falei: o que houve, mamãe? Estou pegando um graveto, eu vou te ensinar uma vez só. Como? Você vai lá, junta,
E quando tiver uma quantidade boa, você abraça e traz tudo de vez. Eu vou fazer uma pergunta. Quando Paulo foi catar graveto, ele foi burro igual a mim ou inteligente igual a mamãe? Eu não me ofendo. Estava doido para falar, né? Eu não creio que Paulo foi lá, pegou um graveto. Não, ele foi lá, juntou. Se você não falar comigo, nós vamos juntar a noite toda e ninguém vai embora. E quando tinha uma quantidade boa, o que ele fez? Grita o que ele fez. Todo mundo grita o que ele fez. Só que quando ele abraçou e foi trazendo os gravetos, ele não percebeu uma coisa. Tinha uma cobra dentro dos gravetos. E quando eu li esse texto, eu pensei: o apóstolo Paulo não viu? Eu não julgo Paulo. Pergunte por quê? Quem nunca abraçou pensando que era graveto, mas no final era... Falava como graveto, cantava como graveto, se vestia como graveto, dava glória como graveto, levantava a mão como graveto. Mas não se engane, cobra muda de roupa, mas não muda de vida, continua sendo cobra. Quando ele abraçou e não percebeu, tinha uma cobra dentro do graveto. Aí olha o texto para a gente encerrar. Quando ele foi jogar o graveto no fogo, diga comigo, no fogo. Esse texto é interessante. A gente poderia ficar até 3 horas da manhã pregando só sobre isso. Pergunte por quê? Porque a cobra é inteligente, ela ficou escondida. Porque ela gosta de ficar escondida. Quanto mais escondida, mais pecado de adultério. Quanto mais escondida, mais pecado de fornicação. Quanto mais escondida, mais divisão na igreja. Quanto mais escondida, mais fofoca na igreja. Quanto mais escondida, mais rebeldia na igreja. Só que o que ela não conta é que no lugar que ela está escondida tem fogo. Porque o texto diz: e a víbora, Kaique, fugia do calor do fogo. Olhe para mim, ela ficou escondida até que o fogo aparecesse. Porque o diabo, irmão, ele pode até ter medo de algumas coisas, mas o que ele tem pavor é quando ele entra no ambiente ou encontra alguém que tem fogo. Lá vai. O diabo não teme a marca da tua roupa. O diabo não teme a marca da tua bolsa. O diabo não teme a marca do teu carro. Ele não teme o quanto você tem na conta bancária. Ele não quer saber se teu cabelo é liso, duro, angulado, se perdeu o cabelo, se a barriga é tanquinho, se ela já está grande. Não, o diabo não tem medo dessas coisas. Agora, quando entra na vida de alguém que cruza no caminho de quem tem fogo, ela tem que dar passos para trás. Ela tem que recuar. E eu vim fazer uma pergunta para uma juventude: ainda tem fogo aí? Ainda tem fogo aí? Pergunte para quem está do teu lado, para a gente enterrar. Diga: tem fogo aí? Responde para ele, responde para ela: aqui tem. Aqui tem. É a primeira vez que eu peço isso. Se alguém respondeu que tem fogo, pega na mão dele. É a primeira vez para a gente encerrar. Pastor, ele disse que tem fogo. Pega na mão dele. Pega isso, pega. Agora repete para ele: tem fogo aí mesmo? Diga para ele: se tiver fogo mesmo, o diabo nessa noite vai descobrir uma coisa: mexeu com a casa errada, mexeu com a família errada, mexeu com a igreja errada, mexeu com o ministério errado, mexeu com a pessoa errada. Eu estou profetizando que uma unção que está sobre a tua vida está neutralizando todos os demônios. E a víbora fugia do fogo. E eu termino com essa palavra: a nossa geração precisa de fogo. Quem tem mais de 5 anos que serve a Jesus, levante a mão. Quem tem mais de 10, levante a mão. Quem já tem 15, levante a mão. Eu termino com esse testemunho. Eu aceitei Jesus na igreja batista de Getsemane.
Rua Leopoldina Araújo, 365, Visconde de Araújo, Macaé, Rio de Janeiro. E eu me lembro que no mês de agosto, eu desci as águas para me batizar. E eu era de uma igreja batista. E a nossa igreja batista, como ser um pouco tradicional, não tínhamos tanta unção e manifestação da presença, se é que você consegue entender. E eu tinha amigos que eram da Assembleia de Deus, da Penteca. E os dias que não tinha culto na minha igreja, eu ia na igreja dele fazer visita. E quando eu chegava na igreja dele para fazer visita, manifestação do poder de Deus. Jesus usando vaso, curando, gente dando glória, aviãozinho. E eu sentado dizendo, Jesus, se é para ser crente, eu quero isso aí. Cheguei na minha igreja e disse, pastor, como é que eu faço para ser batizado no Espírito Santo? Quem é antigo vai pegar isso aqui. Ele olhou para mim e disse assim, eu vou te ensinar. Quando você vê que a glória descer, que a presença se manifestar, você vai abrir a boca e vai dizer, glória, 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 glória. Fala para quem está do teu lado, você é desse tempo, né? E eu me lembro que naquele dia eu comecei glória, 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 glória. Acabou o culto e nada aconteceu. Fui para casa, eu me lembro que eu dormia, mamãe passava 3 horas da manhã no meu quarto, eu estava glória, 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 glória e nada acontecia. Até que eu disse, Jeová, para mim não dá mais não, se eu quiser me batizar, só me batiza, mas eu quero viver isso aí. E era o mês de agosto, não sei aqui, mas agosto do Rio de Janeiro era um dos meses mais frios que tinham. A ponto do pastor cancelar o batismo do lado de fora e colocar o batismo na igreja. Eram 47 para batizar naquele dia. E eu cheguei fominha de unção, fui o primeiro, peguei o jaleco e fiquei na fila. Eu me lembro que era 7h40, eu estava descendo as águas naquele dia. Quando eu saí, era uma igreja mais ou menos um pouco desse tamanho, maior um pouquinho por causa do corredor. Quando eu estou indo trocar o jaleco, pois estava todo molhado. Por volta de 7h50, pastor Edgar, que eu fui tirar o jaleco. Quando o jaleco passou na face da cabeça e ficou enrolado na cabeça, a minha língua fez assim, ó. Labaxando a candaramaia. Era 7h40 daquela noite. Batizou os 46 depois de mim. 10h20 da noite eu estava com o jaleco enrolado na cabeça, marchando dentro do banheiro dizendo, labaxando a candaramaia. Eu me lembro que, porque o Espírito Santo quando ele te toma, ele não tira a tua consciência. Você sabe de tudo o que está acontecendo, mas é muito mais forte, não dá para segurar. Eu me lembro que naquele dia, depois todo mundo indo embora, quase 11 horas da noite, o diácono endemoniou na porta da igreja. Eu ouvi quando ele gritou, esse menino está desde 7h40 aí, eu preciso fechar a igreja e ninguém dá um jeito nele. Eu me lembro que meu líder olhou, gritou do lado de fora, disse que eu vou lá dar um jeito. Eu com o jaleco enrolado, quase 11 horas da noite, eu senti quando meu líder botou a mão no meu ombro e disse, meu filho, a gente precisa, terremando, cominasse e andará maia. Ficou eu com o jaleco enrolado na cabeça, o meu líder com a mão no meu ombro, marchando quase 11 horas da noite dentro do banheiro da igreja. O diácono endemoniou e disse, pronto, o cara vai acabar com o ministério, acaba entrando. E ele gritou na porta daquele banheiro, eu nunca mais esqueci a voz dele, eu vou acabar com isso agora. Eu ouvi ele dando passos furiosos. Quando ele deu o primeiro passo e o segundo, ele disse, vamos terra, manto, cominasse, andará, marraia. Se tu não pegar, tu tá morto agora. Ficou eu com o jaleco enrolado na cabeça, meu líder com a mão no meu ombro, marchando e falando em línguas, o diácono marchando no banheiro. E eu tô sentindo nessa noite que o mesmo Espírito que me visitou naquele banheiro está dentro deste ambiente. Fique de pé comigo, por gentileza. Calamassuriandaramaia. Terremando de Calamassurianda. Pelos próximos 20 segundos, quem é de glória, abra a boca e dá glória. Quem é de aleluia, abra a boca e dá aleluia. Quem fala em línguas, não fale em português agora. Papai gritou no meu ouvido, uma presença descerá neste lugar. Remandará Massúria. Quem é de glória, dá glória. Você tem 15 segundos para abrir essa boca e falar alguma coisa. Eu vou contar. 15, 14, 13, 12, 11, 10,
10. Uma presença envolve alguém agora. 9, 8, 7, 6, 5. A glória dessa última casa será maior que a da primeira. 4, olha o renovo. 3, olha a presença. 2, olha o fogo que desce agora. Eu vou deixar você adorar, vai. Calamassuri terrevaia, amando de calamaia. Quem não é batizado em línguas, recebe o batismo do Espírito Santo agora. Olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo. Uma labareda de fogo começa a entrar no meio dos vasos agora. Olha lá, remanda, calavaia, remando revaia, remanda calamassúria. Olha quem não falava em língua, recebe aí. Olha quem estava enferrujado, olha o renovo, olha o renovo. Recebe uma armadura nova aí, vai, vai, vai. Armanda vassaio, remandaia, revassúria, remanda, ema. Olha o mal recuando aonde tem a presença, olha lá. Hein? Olha o mal recuando aonde tem fogo, olha lá. Hein? Amandaia. Enquanto esse louvor estiver sendo entoado agora, Deus vai tomar os vasos aqui nesta congregação. Revala, remando de revassúria. Eu ouço barulho de línguas estranhas. Eu ouço barulho de glória da congregação. Remanda. Enquanto ele renova, demônios estão sendo amarrados. Enquanto ele renova, portas que estavam fechadas são abertas. Enquanto ele renova, toda doença desaparece agora. Enquanto ele renova, cadeados estão sendo quebrados. Enquanto ele renova, a papelada está sendo assinada e liberada. Olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo. Amanda, Hamas.